Curso preparatório Sigma Pi, aula de língua portuguesa. Aqui é o professor Ivan e corrigiremos a primeira bateria de exercícios sobre voz passiva. Vamos então começar. Matéria importantíssima, cai muito em concursos, hein? Vamos lá então. Questão 1. A alternativa que apresenta uma oração na voz passiva, pessoal, é aqui, ó, letra C. A maior parte das reservas florestais foi destruída. O que me indica a voz passiva aqui é a locução verbal, tá? O verbo ser mais o verbo principal no particípio, formando aqui a voz passiva analítica. Número 2. Assinale a alternativa que contém agente da passiva. Agente da passiva era aquele que na voz ativa era o sujeito, tá? Vamos lá então. Número 2. Aqui, ó, letra C. A comida é oferecida pela prisão, mas é preparada pelos próprios presos. Pela prisão. Quem é oferecida? A comida. Sujeito de voz passiva. Sujeito paciente. Tá? E quem é o agente, então? Se o sujeito é paciente, quem pratica a ação, já que o sujeito sofre a ação? Quem pratica a ação é a prisão. A prisão é que oferece a comida. Só que a prisão, como está numa estrutura de voz passiva, pela prisão será o agente, não o sujeito, mas agente de uma voz passiva. Então, pela prisão, agente da voz passiva. Existe também outro agente da passiva na frase, ó. A comida, ela é preparada, tá? Quem prepara, né? Os próprios detentos. Quem é preparada? A comida. Sujeito paciente que sofre ação. Mas temos um agente, que não pode ser sujeito. O agente que pratica a ação, mas não é sujeito. Então, será agente da passiva. Os próprios presos é que preparam a comida, tá? Mas eles estão, no contexto da frase, como agente da passiva. Pelos próprios detentos, então, agente da voz passiva. Número 3. Na ata da reunião, registraram-se todas as opiniões dos presentes. Pessoal, assinale a alternativa que classifica corretamente o vocábulo sublinhado, ó, que é o C. Pessoal, a regra é clara. Verbo na terceira pessoa, seja do singular ou do plural, mais o pronome se, verbo transitivo direto, temos aí a voz passiva sintética. Vamos então à fórmula. Verbo transitivo direto. Quem registra, registra algo, registra alguma coisa. Verbo na terceira pessoa transitivo direto, mais o pronome se. Estaremos aí na voz passiva sintética. Isso mesmo, voz passiva sintética. Tá bom? Em voz passiva sintética, o pronome se será classificado como pronome apassivador ou então partícula apassivadora. A número 3 é letra C. Então temos duas vozes verbais, a voz passiva analítica, duas formas de voz passiva, a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. A voz passiva analítica, ela se faz com a locução verbal. O verbo ser, mais o verbo principal no particípio. O verbo ser auxiliar, sempre conjugado. E temos a voz passiva sintética. Verbo transitivo direto, na terceira pessoa, mais o pronome se. Forma, assim, a voz passiva sintética. Número 3, então, é letra C. Vamos seguindo, então. Número 4. Quanto à voz dos verbos, vamos relacionando as colunas a seguir
e veremos depois a numeração correta. Vamos lá. A cidade de Mariana foi isolada pela lama. Olha a locução passiva aqui, ó. O verbo ser conjugado, mas o verbo principal no particípio. Então, aqui é voz passiva analítica. Número 2. Encontraram muitos corpos no meio da lama. Não temos a estrutura nem de voz passiva sintética, nem de analítica. Então, estamos na voz ativa. 1. Encontraram-se muitos corpos no meio da lama. Agora eu tenho o verbo na terceira pessoa, mais o pronome ser. O verbo é transitivo direto. Quem encontra, encontra alguma coisa. Então, verbo transitivo direto na terceira pessoa, mais o pronome ser, voz passiva sintética. Número 2. E a lama destruiu a cidade de Mariana. Não vemos aí nem a voz passiva sintética e também não vemos a voz passiva analítica. Então, aqui é número 1, voz ativa. Então, a opção correta ficou 2-1, 2-1, opção D. Número 5, assinale as alternativas a seguir, né? Entre as alternativas a seguir, aquela em que o ser apresenta a mesma função sintática que apresenta na frase. Abriu-se a porta do apartamento. Logo concluímos que é um verbo transitivo direto, tá? Na terceira pessoa, seguido do pronome ser. Então estamos aí na voz passiva sintética. Vamos procurar a opção aqui, tá? Em que está na voz passiva sintética. Aqui, ó. Verbo na terceira pessoa, verbo transitivo direto. Quem escolhe, escolhe algo ou escolhe alguém. Então, verbo transitivo direto na terceira pessoa, mais o pronome ser. Estamos aí, portanto, na voz passiva sintética. Tá? É o mesmo caso que ocorre aqui no enunciado. Então, se ambas estão na voz passiva sintética, o pronome ser será classificado como partícula apassivadora ou pronome apassivador. Então, a opção correta a se marcar é letra C. Se ocorre a voz passiva sintética, eu devo efetuar a concordância. Escolheu-se o melhor, na letra C. Escolheram-se os melhores. Melhores agora, os melhores, será sujeito paciente da frase. Então, sujeito no plural, verbo também no plural. Então, vamos lá. Estruturas de voz passiva, né, apresentam concordância. Existe uma estrutura muito parecida com a voz passiva, que é a de sujeito indeterminado, tá? A estrutura de sujeito indeterminado não apresentará concordância. Vamos lá, então. Mas isso nós aprenderemos depois. Vamos seguindo. Número 6. Em relação à voz do verbo, coloque A para ativa e P para voz passiva. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Vamos lá. Cortaram-se os galhos. Verbo na terceira pessoa, mais o pronome ser. Verbo transitivo direto na terceira pessoa. Quem corta, corta algo ou corta, né, algum objeto. Tá? Cortar alguém não pode, né, pessoal? Então, quem corta, corta alguma coisa. Tá? Então, é verbo transitivo direto na terceira pessoa, mas o pronome ser. Tá? Ocorre a concordância, né? Os galhos, por isso que fica aí no plural, cortaram. Então, é voz passiva. Então, começa com a letra P, aqui, ó. 2. Frase 2. Cortaram os galhos e os troncos cerrados. Não vejo estrutura de voz passiva, nem analítica, nem a sintética. Então, estou aqui na voz ativa. Frase 3. A favela era cercada de policiais. O verbo ser
mais o verbo principal no particípio, voz passiva analítica. Então, passiva. E a última, cercaram os policiais a favela. Vamos lá então. Não encontro estrutura de voz passiva, nem a sintética, nem a voz passiva analítica. Então, estou na voz ativa. PA, né? Papa. Letra C. Prosseguindo, vamos lá, número 7. Assinale a alternativa em que há a presença de um verbo na voz passiva. Vamos lá. Vamos tentar achar a voz passiva, seja ela sintética ou analítica. Olha só, ó, letra B aqui, ó. O verbo está na terceira pessoa. Tá? Ele organizou. O verbo é transitivo direto. Quem organiza alguma coisa. E há um verbo pronominal seguido aí do pronome ser. Então, verbo transitivo direto na terceira pessoa, mas o pronome ser, temos a voz passiva sintética, tá? Se por acaso nova atividade estivesse no plural, o verbo teria que concordar, tá? Organizaram-se novas atividades. Então, a número 7 é letra B. Número 8. Em qual alternativa o termo destacado vai exercer a função sintática de agente da passiva? Pessoal, vamos lá. Eu tenho que procurar, para ter agente da passiva, né, eu tenho que encontrar a locução passiva, o verbo ser, mais o verbo principal no particípio. Vamos lá então, ó. Ó, foi deixando não pode, porque eu tenho verbo ser, mas o principal está no gerúndio. Letra B, pouco a pouco aquele vilarejo, verbo ser, mais o verbo principal no particípio. Então, pessoal, aqui eu tenho a locução passiva. Se eu tenho a locução passiva, o elemento que vem após será agente da passiva, tá? Vamos entender o agente da passiva. O agente da passiva era aquele que antes era o sujeito na voz ativa. A frase na voz ativa era assim: a escuridão tomou o vilarejo. A escuridão, sujeito. Ao passar a frase para a voz passiva, o vilarejo foi tomado pela escuridão. Eu mudo o sujeito. Quem foi tomado? O vilarejo. O vilarejo, ele será sujeito, tá? Sujeito paciente, sujeito que sofre a ação. Ele foi tomado, ele sofreu a ação. E o agente da frase, que não é mais o sujeito, será chamado agente de uma frase que está na voz passiva. Por isso o nome agente da passiva. Então, a número 8, pessoal, letra B. Vamos então, lembrando que o agente da passiva, ele sempre vem preposicionado, né? Principalmente pela preposição pela ou pelo, né? Que é a fusão da preposição por mais o artigo a ou o artigo o. Vamos então a número 9. Os termos acima em destaque classificam-se como agente da passiva em quais opções? A letra A não tem como apresentar aqui agente da passiva, tá bom? Porque o verbo está na ativa, então não tem como. Então corta a número 1. Você, número 2, você está cercado de amigos. Vamos lá aqui, está cercado de amigos. Está cercado. Em alguns casos, tá? A voz passiva também ocorre com o verbo estar. A locução, o verbo estar, mais o principal no particípio, funciona em certos contextos, cria a noção de voz passiva. Quem está cercado? Você. Você é o sujeito. Você sofre a ação. Tá? Então, sujeito paciente. Os amigos são agente da voz passiva. Os amigos, eles cercam, então eles são agente, mas não são sujeitos, serão agentes da voz passiva. Então,
tá? A número 2 está na voz passiva, tá? A número 2, de amigos, classifica-se como agente da passiva. É uma construção pouco comum, mas que acontece, tá bom? Então, a número 2, beleza. Vamos ao número 3. A número 3 está naquela estrutura tradicional de voz passiva analítica. O dinheiro foi tirado do caixa eletrônico pela mulher misteriosa. Vamos lá. Locução passiva aqui, ó, o verbo ser, mais o verbo principal no particípio. Quem foi tirado? O dinheiro. Sujeito. Quem praticou a ação de tirar? A mulher misteriosa. Só que ela não pode ser sujeito. Então, a mulher misteriosa é agente da passiva. Então, pela mulher misteriosa é agente da passiva e de amigos é agente da passiva. Opção C. As frases 2 e 3 apresentam agente da voz passiva. Número 10. Em qual alternativa o elemento destacado classifica-se como agente da passiva? Caso no dia da prova caia uma questão pedindo para localizar o agente da passiva, ele vai acontecer, né? Pode acontecer, não é obrigatório não, mas ele só pode acontecer quando houver, tá? Voz passiva analítica, só quando houver a locução passiva, o verbo ser, mais o verbo principal no particípio. A letra A, não vejo a locução passiva, então eu corto. A letra B, também não. A letra C, eu encontro aqui, ó. Foi aplaudida. Eu vejo a locução passiva aqui, tá? Então, se eu tenho a locução passiva, provavelmente o que vem depois preposicionado será agente da passiva. A número 10 é, portanto, a letra C. Quem é o agente da passiva? A multidão, pela multidão, é o agente da passiva. Tá? Quem foi aplaudida? Minha escola de samba. É o sujeito que sofre a ação, ela recebeu o aplauso. Quem aplaudiu? A multidão. Então, pela multidão, é agente. Mas como não pode ser sujeito, será agente de uma voz passiva. A número 10 é letra C. Número 11. Vamos assinalar a alternativa em que o verbo está na voz passiva analítica. Mais uma vez, o verbo ser mais o verbo principal no particípio. Logo de cara aqui, ó, foi invadido. Se eu tenho essa locução aqui, a frase ela estará, né, na seguinte voz verbal. Voz passiva analítica. Analítica porque ela é feita através de dois elementos. O verbo ser mais o verbo principal no particípio. Tem que tomar cuidado e tem que estar atento ao verbo ser, porque ele é um verbo irregular, né? Ele vai tomar várias formas na locução verbal. Foi, é, será, fora, fosse. Tá bom? Então tem que tomar cuidado com o verbo ser. O escritório foi invadido, verbo ser mais o verbo invadir no particípio, voz passiva analítica. Quem foi invadido? O escritório. O escritório sofreu a ação. Sofreu a ação do agente da passiva, que são os bandidos encapuzados. Né? Então, por bandidos encapuzados, agente da passiva aí da frase A. Então, chegamos aí a número 12, última questão da primeira bateria de exercícios. Vamos lá. Em qual alternativa o termo destacado é agente da passiva? Percebam como as questões de diferentes bancas e de diferentes épocas são muitíssimo parecidas, tá? Vamos lá então. Para achar o agente da passiva, eu tenho que achar a locução passiva, tá? Vamos ver aqui. Letra B, né, pessoal? Ó, hoje em dia, a ansiedade tem sido muito combatida. Ó. Tem sido, o muito é o advérbio aqui, ó. Tá? Vou deixar ele em parênteses aqui, ó. Tem sido combatida, tá? O que acontece?
eu transformei uma locução verbal ativa em uma locução passiva. A frase na voz ativa seria a seguinte: os médicos hoje em dia têm combatido a ansiedade. Certo? Então, tem combatido, eu transformarei numa locução passiva. Né? A ansiedade tem combatido, tem sido combatida pelos médicos. A agente da passiva é pelos médicos. Quem tem sido combatida? A ansiedade, sujeito paciente. E quem combate? Quem tem combatido? Os médicos. Então, os médicos são agentes, tá? Mas, o que acontece? São agentes de uma voz passiva. Então, a número 12 é a letra B. Terminado aqui, pessoal, a primeira bateria de exercícios. Repetiremos exaustivamente, tá? As mesmas regras, as mesmas questões, tá? As mesmas explicações para que vocês fixem definitivamente as noções de voz passiva. Então, pessoal, até a próxima aula, até o próximo vídeo.